Olá, boa noite, Abel. Aqui, Janice, do Paramount Plus. Fala um pouquinho das emoções vividas hoje aqui no Peru. Foi um sufoco, um jogo emocionante, né? Parecia que o Palmeiras ia, não ia, e no final deu tudo certo. E fala um pouquinho dessa vitória importante, né? Depois de 3 jogos sem vencer. Isso aumenta a confiança do Abel, aumenta a confiança do Palmeiras, dá aquela tranquilidade que você precisa para trabalhar, Abel? Olha, o futebol é isto. Se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi. E é por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar, há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual. Ganhámos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. Nossa equipa, queremos todos jogar no pé parece futebol de salão. Imagine dar adeus às dores nos pés e ainda garantir um segundo par grátis. O tênis ortopédico Comfort Titan. E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano, e nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até ao fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos. Os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área, e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa és que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, fazer mais golos do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também nos tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe, praticamente não dava para pressionar, e são muito fortes e muito bons naquilo que fazem, e felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui 3 pontos, que era o mais importante para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos, mais do que tudo, a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer. Abel, parabéns pela vitória. Eu queria te fazer 2 perguntas, Abel, por favor. Você fez bastante mudanças na escalação para esse jogo, colocou 3 zagueiros. Queria que você falasse o que você pensou quando fez essa escolha de mudança de nomes e de esquema, se você teve o que você esperava. E uma segunda pergunta, Abel, hoje mais cedo o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato, e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Olha, em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES, e a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Em relação à tua primeira pergunta, que ela é muito bem colocada, nós no último jogo em casa sofremos transições do adversário, que foi uma coisa por demais. E nós temos que ter eu chamo-lhe, porque já sou treinador há muito tempo, essa é a minha função, ver os jogos, analisar os jogos, corrigir os jogos, mostrar aos jogadores, e a estrutura de equilíbrio nossa no último jogo em casa, nosso lateral direito sempre no ataque, não conseguimos nunca parar a transição, por exemplo, do nosso adversário, fomos apanhados muitas vezes em desequilíbrio, e a minha ideia de meter o Fux nesta construção a 3 era por 2 motivos. A primeira, porque ele nos dá essa construção, que também nos tem faltado um pouquinho, porque quando estás a fazer ataque organizado, a primeira fase de construção precisas muito que os teus jogadores provoquem o adversário que não sai de trás para meter as bolas ou por dentro ou por fora, e tem-nos faltado isso, circular bem a bola direita e esquerda, com boa largura e amplitude no jogo para abrir o adversário, e nós estamos muito precipitados. Então a nossa ideia foi essa, fazer uma estrutura dos 3 de trás mais o Emiliano na frente, que não jogou no último jogo, jogámos com 2 8. Portanto, o que eu fiz foi equilibrar um bocadinho a equipa para aquilo que eram as transições do nosso adversário,
que vivia muito disso, transições, jogo direto, segundas bolas, e fazem-no muito bem. Portanto, não há só uma maneira de atacar, mas eles são muito boas nestas. Portanto, essa foi a minha decisão ao jogar com estes 3 jogadores por trás. O Fux, que me dá boa saída de bola, o Gomes, que está regressado de lesão, e o Micael, que jogou no lado esquerdo com a projeção do Piqueires para me dar esta sustentabilidade, para bloquear a transição do adversário, que nem sempre conseguimos, mas essa foi a minha ideia. Profesor Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decir de Sporting Cristal? ¿Qué opinión de Sporting Cristal? Y si el partido se complicó más de lo que pensó. Gracias. Olha, tive a oportunidade de falar com o treinador no final. Não importa a forma que tu escolhes para jogar, o que importa é que a faças bem. E o Sporting Cristal é muito bom a fazer o que faz. Jogam um jogo muito direto, estão muito preparados para as segundas bolas e são muito bons na transição. Criam-nos imensas dificuldades. Tenho 2 jogadores que rematam muito bem fora da área, 2 grandes golos. Que eu posso dizer, foi difícil e foi preciso ir ao fundo das nossas forças para conseguir sair daqui com os 3 pontos. É uma equipa que vai dar muito, muito trabalho. Oi, Abel, Nicolete da ESPN. Foi uma vitória com a característica do Palmeiras na Libertadores, principalmente sob seu comando. São 50 jogos, não sei se você sabia, dirigindo o Palmeiras hoje na Libertadores, 32 vitórias. Mas eu percebi que no fim do gol você não comemorou muito, mas ao final do jogo fez questão de cumprimentar todos os jogadores e até a torcida lá. Uma vitória como essa, na característica, na experiência que você tem, que dá tranquilidade aí para a sequência da tabela, como é que você analisa isso? Por que você não comemorou, ficou mais quietinho? A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. O futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos, 52? 50, 32 vitórias. Eu estou com Paulistão 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 16, 17, 18 jogos. 2 derrotas. Mas parece que está tudo mal, não é? Parece que está tudo em crise. A única coisa que eu quero que vocês entendam, há muito que fazer dentro do clube. O treinador tem muito trabalho. O treinador não tem outra coisa a não ser pensar, juntamente com o departamento médico, em recuperar os nossos jogadores, não só fisicamente, porque é preciso recuperar os jogadores que estão lesionados. O que eu mais sonho, o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter 2 jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. Eu ando a meter o Facundo à esquerda quando ele tem que jogar à direita. Eu ando a meter o Filipe a 10 quando temos 2 10 lesionados. O meu sonho é ter os 2 prontos. Facundo e Estevão no lado direito para lutar para um lugar. Filipe e Paulinho no lado esquerdo a lutar para um lugar. Lopes, Tales e Roque a lutar para um lugar. Os meus médios, o Emiliano e infelizmente o Aníbal, que não está connosco, 1-5, 2 8, o nosso Lucas e o nosso Rios, não é? E depois do lado, já falei nos 10, o nosso Maurício e o nosso Veiga. Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje, a minha função é essa, como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem que ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Mas que com trabalho, com dedicação, analisar os jogos, corrigir, ver este tipo de jogos, aumentar a nossa agressividade e depois outra coisa, ter tempo para recuperar. Ter tempo. Aquilo que aconteceu no jogo em casa contra o Botafogo foi muitas decisões mal tomadas. Isso tem muito a ver com o cansaço físico, mas mais que tudo mental. E outra coisa também para vos dizer, porque se fosse eu a dizer isso, não ia ficar muito bem se eu dissesse isso. Mas vocês ouviram o que é que o Raniel disse no final do jogo de Corinthians, não viram?
Neste último jogo, puseram contra o Palmeiras, nós temos que fazer como é contra o Palmeiras. Ouçam bem o que é que ele disse, ouçam bem o que é que ele disse, o que é jogar contra o Palmeiras. E é isso que eu e os meus jogadores têm que estar preparados. Porque às vezes jogamos mal, mas não jogamos só mal porque nós não estamos em boa forma. Jogamos mal porque os adversários não nos deixam jogar. Ouçam com muita atenção, desafio-te a ti e aos teus colegas jornalistas, o que é que disse o Raniel no final do jogo de ontem ou há 2 dias, que jogaram em casa. Ouçam com atenção tudo o que ele disse e ele ousou: temos que jogar todos os jogos como jogamos contra o Palmeiras. Quando não for preciso jogar, não os vamos deixar jogar. É isto que os adversários fazem contra o Palmeiras. Não é só também, mas não é só, tem a ver só com aquilo que é a dinâmica e a fluidez da equipa. É o que os adversários dão a vida para ganhar ao Palmeiras, e ainda bem que não foi eu que disse, mas o Raniel explicou na perfeição aquilo que eu penso. Se fosse eu a dizer, eu acho que ia ficar mal, mas como ele disse, é isso que eu e que os meus jogadores e que a nossa direção têm que entender, que quando damos estes passos de crescimento, as equipas quando jogam contra nós, se for preciso passar 15 minutos sem haver jogo, como foi na final do Paulistão, foi isto que o Corinthians fez, 15 minutos sem jogo. Se for preciso dar porrada para não deixar jogar, nós vamos dar porrada. Não foi eu que disse, foi o Raniel que disse. E nós temos de estar preparados para isso, está bem? A maré carioca virou onda de crime. Hoje o Comando Vermelho toma conta de pelo menos 75% das comunidades. Mr. Abel, boa noite. É uma pergunta simples nomás. Você falou de trabalhar. Falou na anterior pergunta algo disso. Quanto falta para que você possa encontrar aquela equipe tremido no continente que conquistou a Libertadores? Quanto falta daquela equipe que precisa daquela equipe, desta equipe agora, não? Te vou dizer, primeiro, precisa de igualar a atitude competitiva do Sporting de Cristal, que dividiu cada bola. Vocês viram como dividia? Como dividiam cada bola? O Sporting de Cristal, como dividia? Pá, pá. Primeiro falta isso, subir os nossos níveis de agressividade e de competitividade. E depois é esperar juntar a criatividade que os nossos jogadores têm dentro daquilo que é a estrutura coletiva que nós escolhemos para cada jogo. Falta um pouquinho disso. Ter a nossa equipa, o nosso elenco todo disponível, olearmos as nossas dinâmicas de ataque, de defesa, bloquear as transições ao adversário, escolher bem as rotas de ataque, escolher bem quando conduzir, escolher bem quando cruzar, escolher bem quando driblar, escolher bem quando rematar ao golo. Falta isso. Por isso falei e volto a falar. Muito trabalho há para fazer do treinador e dos jogadores e departamento médico para ter a nossa equipa não a 70%, mas a 100%. Mas ela vai lá chegar, pode ter a certeza disso. Ela vai lá chegar. Só um bocadinho de paciência. Podes ver. Profesor Abel Ferreira, buenas noches. Davy Augapuru para Dominio Deportivo. Quería consultarle sobre una situación particular que vi en el partido. Era sobre, usted comenzó con una línea defensiva de 3 futbolistas. Para el segundo tiempo, ya con el ingreso de Catriel Cabellos, formó una línea de 4 y me parece que 2 marcadores en primera línea. ¿Fue esa su lectura o tuvo otra lectura para replantear en el segundo tiempo y conseguir la victoria? Muchas gracias. Eu entendi a tua pergunta, mas gostava de ler os teus lábios, não consegui ler os teus lábios. Olha, nós não jogamos a construir, jogamos com linha de 3, mas a defender, o Fux fechava com linha de 4, jogávamos com 4. Depois de Fux levar amarelo, eu tive que trocar porque a forma com que o Sporting de Cristal metia a bola nas costas podia ser expulso numa situação de ter que recorrer à falta. Então eu troquei o Fux pelo Mike, e por falar nos jogadores que entraram, Flaco entrou muito bem, Rios entrou muito bem, Luigi entrou muito bem. Estava a faltar aqui outro. Não, outro. E o Jé entrou muito bem também, a substituir o Mike, mas foi isso que nós fizemos.
E na altura que fazemos o 2-1, a primeira coisa que eu peço aos nossos médios é para fazer o tripé. Fazer o tripé. O Lucas e o Rios pegar nos dois volantes do nosso adversário e o Emiliano jogar pela frente pela sobra. Quando faço isso, o jogador do Sporting Cristal faz um excelente golo fora da área. Mais do que falar da nossa equipa, dar mérito a quem fez Aliás, fizeram 2 grandes golos, não há nada a dizer. Dar os parabéns pela audácia, porque para fazer golo é preciso arriscar, é preciso chutar. E depois nós mantivemos sempre os nossos comportamentos e depois no final tiramos o Lucas, metemos o Luís, que entrou muito bem. Às vezes não é preciso tocar muitas vezes na bola, é preciso tocar poucas e bem. Foi isso que o Luigi fez e graças ao trabalho de todos acabamos por levar daqui 3 preciosos pontos e até que ganhar. Eu gosto muito destas vitórias, mesmo no último segundo, que dá moral e confiança a toda a gente para nunca desistir e lutar até ao fim. Está bem? Deu branco? Coma um Snickers branco.